O grupo de dimensionais tem esse movimento de trabalhar, de despertar. A gente tem isso dentro da gente. Aquela vontade, não, gente, eu quero de alguma maneira mostrar para o mundo que a vida não é só trabalhar e morrer. Eu quero de alguma maneira ver que existe algo além. Eu sinto no meu coração, todo mundo que está aqui, todo mundo sente, vocês todos que estão assistindo aí, vocês todos que estão sentados, todo mundo sente que existe algo além. A gente pode até não falar assim, eu sei o que é, mas se a gente está aqui querendo uma informação diferente, é porque a gente quer fazer diferente. Se a gente quer fazer diferente, é porque a gente sente que não é só isso, que existe algo além, que é extrasensorial, né? Que a gente fala paranormal, parece um negócio de fantasma, de filme de terror. Extrasensorial nada mais é, como o próprio nome diz, além dos 5 sentidos. Significa, é uma coisa simples, que você começa a perceber a sua realidade além do que os seus 5 sentidos percebem. Então você tem mais ferramentas de percepção de um campo vibratório, de uma energia, se aquilo é denso, se aquilo é leve, se é pesado, né? Se aquilo te faz mal, se não faz. Esse momento, quando você jura sua lealdade e submissão àquele que te manipula, te controla, o opressor ali, isso é genético, gente. Existe quem entende aí de constelação familiar. Você nasce numa família e você vê que aquilo que representa a vibração, o campo morfogenético da sua família, você está propenso a seguir aquele mesmo programa. Então a humanidade veio seguindo esse mesmo programa desse hackeamento, de submissão, né, de precisar de um guru, de precisar de servir a um Deus, de não acreditar no seu próprio potencial, porque o dimensional é o quê? Olhar para ele e falar assim, peraí, eu tenho uma centelha divina dentro de mim. Eu posso me conectar com essa fonte. Eu posso rodar outro programa. Hoje você liga uma televisão, você já vê que estão enganando a gente. Agora imagina quando estão contando a história de algo que aconteceu há mais não sei quantos mil ou milhões de anos, né? Então, ali o negócio fica pesado mesmo. Paranormalidade não é aquela coisa de filme de terror que a gente acha, né? Fantasma para todo lado, assustando as pessoas. É simplesmente você trabalhar com as frequências cerebrais e é um potencial de você perceber a realidade com outros sentidos, né? Você ir mais além para conseguir se guiar melhor nessa realidade. Os Anunnakis, quem foram exatamente estes seres maravilhosos? Breve sobre alguns 1000 anos, centenas de mil anos de história, né? Vou tentar resumir ao máximo, mas imaginem que aqui na Terra, há muito tempo atrás, vieram civilizações de fora para colonizar. Imagina que tivesse tido uma guerra fora, distúrbios em outros locais, em outras terras, e tivessem grupos diferentes, não só dos Anunnaki, interessados em vir para cá. Aqui a gente tem os metais preciosos, uma série de coisas, não que o ouro tenha valor para eles como tem para a gente como o dinheiro, mas em termos de vibrações, existem certos metais que têm uma parte vibratória diferente, que tem utilidade para eles, para questões de prolongamento de vida, né, por coisas que eles trabalham ali nas reações químicas para prolongar a própria vida. Então que eles tenham vindo para cá, para minerar, buscar várias coisas, por isso a gente vê aí vários buracos que de repente fala assim, na rua você caiu, abriu um buraco de todo tamanho, né, que você vê a metade da cidade afundou lá e você olha aquele buracão. Isso é da época das minerações deles. Então eles chegaram e começaram a minerar o planeta. Não existia ser humano aqui nessa época. Quando eles chegaram e começaram a minerar, eles tiveram um problema, porque eles tinham um pessoal deles mesmos, que eram os que ficavam em cima, ficavam em outras plataformas acima da Terra aqui, e eles desceram esse pessoal para trabalhar nessas minas. E eles tiveram um problema de revolta com esses trabalhadores deles mesmos, como se fosse eles consideram uma subespécie, é como se existe o grupo dos Anunnaki que fosse a realeza e os outros que trabalhavam para eles, mas do mesmo grupo. E esse grupo se rebelou. E quando houve essa rebelião, eles chegaram à conclusão que eles precisavam uma mão de obra aqui na Terra, né, que pudesse trabalhar. Então eles encontraram aqui nessa época, como se fosse uma receita genética, um mapa genético de como desenvolver esse hominídeo. Porque já existiu outra civilização no passado, teve uma civilização que se chamava Muril, que veio aqui primeiro e que deixou construções abobadadas, deixou a capital, que a gente chama de capital do mundo, que se chama Ratanabá, que existe na Amazônia, e que é responsável pela anomalia eletromagnética da América do Sul. Embora não esteja exatamente sobre a Amazônia, os artefatos que foram soterrados nesse lugar são responsáveis por essa anomalia. Existem já estudos mostrando isso. Nós temos, inclusive, uma equipe que conhece essa localização e nós vamos mostrar isso para o mundo. Essa raça acabou se extinguindo e eles deixaram documentos, várias coisas gravadas em pedras, que os Anunnaki encontraram e desenvolveram um hominídeo para trabalhar. Quando a gente vê a Gênese, né, a gente se baseia muito na Gênese da Bíblia, que a gente vê lá um Deus
que um dia ele era bondoso com a humanidade, ajudou toda a humanidade, aí você vira 2 páginas assim, e de repente ele manda matar a cidade inteira, né? E ele mata muito mais que o diabo, porque se você ver lá o demônio, ele matou 10 pessoas, a família de Jó lá, com autorização de Deus, e o Deus matou milhões. Então na hora que eu li aquilo, na época que eu estava pesquisando sobre isso, eu falei assim, gente, é sacrilégio eu falar isso talvez, mas Deus parece bipolar no Antigo Testamento, né? Um dia protege todo mundo, no outro dia tá lá, não, vamos cá, eu vou te ajudar. Eu falei, gente, você não sabe como lidar com esse Deus. Eu falei, tem alguma coisa errada. Então eu peguei vários textos ali e vi que eles batiam com os textos egípcios. Só que as histórias, em vez de ser um só Deus fazendo tudo, eram personagens diferentes. Você tinha Osíris e tinha Sete, por exemplo. Sete ali tentava avacalhar com a humanidade, o Osíris tentava trazer coisas de civilização, e os episódios eram os mesmos, os nomes dos lugares, tudo igual. Aí, busquei um pouco mais, encontrei nas tábuas de argila sumérias, falando dos Anunnaki. E as histórias batiam, só que as histórias de Osíris batiam com as histórias de Enki, e as histórias de Sete batiam com as histórias do irmão Enlil. Eram 2 irmãos, né? Enki e Enlil. E aí, o que aconteceu na história? Fundiram as histórias deles todos. E aí quando a gente fala Deus fez isso, fez aquilo, às vezes está fazendo o que Enlil fez, às vezes está fazendo o que Enki fez. E aí por isso a gente tem essa coisa meio bipolar, um dia faz uma coisa, outro dia faz o contrário. Porque estamos falando de personagens diferentes, que chegaram na Terra e tiveram objetivos diferentes. E aí eles criaram, né, a raça humana, os hominídeos para trabalhar para eles, chamavam de A-Dan. Adã. Adã, em sumério, é porque a gente tem mania de pesquisar, eu quero ver o que quer dizer isso em hebraico, né? A Bíblia eu vou estudar em hebraico. Já está errado, porque a gente deveria pesquisar o aramaico, né, que é mais antigo, mais original. E quando a gente pesquisa o aramaico, a gente vê que antes disso a gente pesquisar o acadiano ou o sumério, né, que eram línguas ali da região da Babilônia, que é bem mais antigo, você vai ver que houve erro de tradução do acadiano, do sumério, para o aramaico, né? Então vou citar, por exemplo, um que é evidente, a palavra Tidu em sumério. A palavra Tidu em sumério traduziram, queria dizer aquele que veio da gleba. O que é uma gleba? É um local que tem terra, argila, né? Isso quando falam da criação do homem, aquele que veio da gleba. Traduziram então, né, pro aramaico, pro hebraico ali, que o homem veio do barro. É estranho, gente. A gente fala, a gente veio do barro. Não tem sentido isso pra gente. Quando você olha a tradução em sumério, a palavra ti, com um espacinho, do, quer dizer aquele que modela a vida. E se você coloca outra palavra parecida, que é titu, separado também com um tracinho, essa expressão quer dizer aquele que modela a imagem e semelhança, que a gente encontra na Bíblia, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma grande verdade, se você pesquisa nos textos sumérios, porque ele foi criado à imagem e semelhança, modelado à imagem e semelhança daqueles Anunnaki. O que quer dizer? Que houve genética Anunnaki utilizada, manipulação da genética utilizada naquela receita, daquela codificação genética para se criar a raça humana. Então, eles tinham descendência dos Anunnaki, com modificações dos genes para não terem a mesma força, né, que os seus criadores. Então você encontra ali que foi, na verdade, não foi criado a partir do barro, ele foi criado a partir de uma modelagem genética. O que tem sentido. Se você ler as tábuas de argila sumérias, você vai ver falar de naves, de operações, de coisas genéticas. Então, ou a gente fala que aconteceu algo no nosso passado, que hoje a gente tem capacidade de entender, porque temos engenharia genética, temos naves e tudo mais, a gente consegue entender isso hoje, e que isso aconteceu no passado com outras civilizações, ou a gente, no mínimo, dá o crédito para os sumérios dos primeiros a inventarem a ficção científica, né? Porque eles foram muito criativos, né? Contar essas coisas todas que a gente lança nos filmes hoje. Naquela época, nas tabuinhas de argila deles ali, eles contavam tudo isso. Então, os Anunnaki são aqueles que vieram do céu, aqueles que desceram, colonizaram o planeta, criaram um ser humano, colocaram num lugar que se chamava Paradeisos. A palavra Paradeisos, gente, ela modificou de significar depois da época helenística grega. Antes, Paradeisos queria dizer o local onde ficam presos os animais. Depois a gente fala do paraíso, né? A gente imagina Adão, Eva, os dois peladinhos ali com uvas, né? Frutas, os animais selvagens junto deles, brincando e tudo mais. É uma realidade muito diferente do que a gente poderia imaginar. Mas se você pega antes o que significava Paradiso, era um parque onde ficavam fechados os animais. Adão eram os animais que trabalhavam, era a raça humana que foi criada para trabalhar.
né? Eles não tinham outro objetivo que não fosse esse. Então, assim, e assim é até hoje. Porque como você falou assim, os Anunnaki estão aí até hoje. Eles estão até hoje. Aconteceram outras coisas que eu não vou detalhar aqui agora porque eu estou ainda na breve descrição, né? Sim, sim. Então, assim, mas eles acabaram tendo que se afastar, colocaram laranjas na sociedade para fazer. Eles dividiram o planeta nos quatro cantos do mundo, né? Criaram diferentes sociedades que servem a eles. Então, criaram clãs enlilistas, enquilistas. Você encontra, né, inscrições de antigas cidades ali na região do Irã, da Líbia, tudo isso, enlilistas, enquilistas, lutando umas contra as outras. E isso acontece até hoje, né, com essa manipulação de governos, de tudo, que servem a um ou a outro. Mas eles continuam aqui no sistema Terra até hoje. Então, os Anunnakis vieram para minerar o ouro, porque o ouro, a vibração desse metal, tem uma assimilação com a genética que pertencia a eles, no caso. É isso? Como que funcionava essa relação do ouro com os... Olha, o primeiro tradutor que explicou isso pra gente foi o Zecharia Sitchin. Mas eu particularmente não coloco muita credibilidade na explicação dele, gosto de citar isso, vou explicar o porquê. Eu gosto de neutralidade e acho importante neutralidade na pesquisa. Você não pode ser tendencioso. O Sitchin achou várias tabuletas de argilas quebradas e todos os vazios ele preencheu do jeito que ele quis. Uhum. E os outros tradutores tentaram falar assim, mas onde que você achou que tá falando disso? Ah, tá numa tábua tal que eu não mostrei pra vocês. Mas foi cobrado dele mostrar essas tabuletas que faltavam a vida inteira, ele nunca apresentou nenhuma. Então tem parte da pesquisa dele que são suposições, ele tipo criou os vazios ali e fez suposições, ou deturpou por algum motivo. E uma dessas suposições é que ele fala do ouro. Ele fala que os Anunnaki buscaram o ouro porque a atmosfera do planeta deles precisava desse ouro e que pulverizando esse ouro de uma certa maneira na atmosfera protegia o que estava acontecendo no planeta deles. Mas nós não temos documentação, não encontramos documentação, tableta de argila que apresenta explicando isso. Não existe explicação para isso, comprovada. O que nós sabemos por pesquisas aí com a própria humanidade, sobre a origem da humanidade, é que o ouro, existe uma maneira de você trabalhar com o ouro, criando o ouro monatômico, e que esse ouro monatômico, ele, que é conhecido como Hormuz também, e tem uns outros nomes, que eu esqueci em outras línguas aqui, que você acha ao longo do mundo, que ele estaria ligado a processos de prolongamento de vida, que quando você ingere esse ouro monatômico, ele tem um impacto no seu corpo de rejuvenescimento do seu corpo, e que isso aí consegue manter você vivo, e por isso esses deuses não morriam. Eles ficavam, né, quando a gente lê os textos bíblicos antigos, falou assim, fulano de tal viveu 12 mil anos. Como que isso é possível? Porque antigamente eles viviam mais. Mas viviam mais por quê? Porque eles eram descendentes desses Anunnaki. E como tendo uma genética deles mais próxima, quanto mais próxima a genética deles, mais tempo eles conseguiam viver, porque o processo de envelhecimento era diferente. Na medida que foi tendo uma mistura maior do sangue deles com o sangue dos humanos, foi perdendo-se a genética Anunnaki, o ser humano passou a viver menos. E houve também um momento que a gente encontra, né, na Bíblia, que fala que o homem errou e teve que corrigir o seu erro quando ele é expulso do paraíso. Em alguns documentos antigos de antigas sociedades, você encontra que o líder da raça adâmica cometeu um erro e por isso ele teve que ir para as terras baixas reparar este erro. E o que quer dizer isso? O que aconteceu foi que o Enki teve um momento que ele quis aumentar a expectativa de vida do homem, modificar algumas características para que ele se desenvolvesse, e os outros Anunnaki que queriam escravizá-lo falavam que aquilo não era possível, porque senão o homem, ao longo dos anos, se tornaria muito inteligente e não seria bom para ser um trabalhador. Então eles consideram que ele cometeu um erro e que ele tinha que corrigir esse erro genético que ele cometeu. Então ele foi para as Terras Baixas, que Terras Baixas é a região da Amazônia, tanto é que muita coisa acontece lá na Amazônia, essas sociedades, essas ONGs, gente, elas não querem ir para a Amazônia para salvar a Amazônia. Se você for na Amazônia, você vai ver que tem vários lugares que o brasileiro não pode entrar no seu próprio país. Você, brasileiro, não pode entrar, mas que as ONGs estrangeiras entram. Eles entram com aparelhos, procurando coisas, procurando artefatos. Eles não estão preservando a natureza, nada não. Essa justificativa para tomar a Amazônia do Brasil, que alguns países estão tentando fazer, é para pegar essa área dos antigos artefatos. Tá tudo ligado a isso. E se você vai lá, gente, não é difícil provar isso. Vai lá na Amazônia, conversa com quem mora em Manaus. Você consegue entrar a hora que você quer em certas lugares? Vou falar, não. Mas e as ONGs? Elas passam. Imagina o Elon Musk falar que criou o Starlink ali sobre a Amazônia para colocar internet. Coloca internet pra quem? Vocês estão vendo alguém? Quantos Starlink foram lançados? Quem que tá usando a internet de graça do Elon Musk? Ninguém. Ninguém tá usando. Os índios da Amazônia estão com internet gratuita? Também não.
Elon Musk é um Anunnaki ou um reptiliano? Ele faz parte dessa raça aí ou não? Na verdade, grandes lideranças mundiais, não é que eles fazem parte da raça, mas eles têm uma genética ligada a essas raças ou trabalham com eles. Quem é mais conectada é a mulher dele. Parece que ele que é o cara e tudo, mas a mulher dele, inclusive, se separaram, mas decidiram que vão continuar a ter filhos juntos por causa da genética. Por isso que as famílias reais também só se casam entre eles. Tem um lance da genética. Todos têm um sangue tipo O e eles ainda têm um sangue tipo O com uma característica, uma proteína diferente. Então eles sempre verificam se a pessoa com quem vão se casar, se tem esse sangue com essa proteína, com essas características aí, para esse desenvolvimento. Né? E a questão assim do Starlink está muito mais ligado, na verdade, a retirar coisas daqui para esses Anunnaki. Então leva esses minérios, está levando coisas, alguns levando armas. Podem reparar que alguns foram abatidos. Foram abatidos por alguns Starlink, caíram. Os satélites. Foram abatidos por grupo dos dimensionais que sabia que o que estava sendo carregado ali era muito nocivo para a raça humana. Né? Inclusive, grupos que fazem pesquisas e têm comunicação com eles, eu faço parte de um deles, nós fomos avisados antes que alguns Starlink seriam derrubados. E foram derrubados. E eles ainda falaram, não vai cair em cima de ninguém, não vai machucar ninguém. Não teve nenhum acidente de Starlink que feriu pessoa nenhuma. Que é muito impressionante. Eu tinha visto alguma coisa sobre essa questão do Starlink, que há algum tempo, alguns meses, o Elon Musk estava numa questão aí de se ele ia para um lado ou para o outro, dos arturianos, dos reptilianos e tal, e não sabia para que lado que ele iria, né? Ele era uma coisa meio independente. Será então que a gente já tem aí uma definição do partido que o Elon Musk tomou aí com o Starlink? O ser humano, às vezes, ele troca de caminho, né? Ele é muito leal o caminho que ele segue, não, e muita gente aí se vende facilmente, assim, e tal, né? A nossa história demonstra isso de várias maneiras. Eu não posso falar se ele definiu o caminho dele, mas eu posso falar outra coisa que tem a ver com isso. Os Anunnaki estão aqui há um bom tempo e a agenda deles não está evoluindo do jeito que eles gostariam. Né? A gente pode ver que o planeta não está numa organização assim, né? A coisa não está do jeito que eles querem. Então, eles vão precisar de ajuda também para modificar a agenda deles. Quando a gente pensa muito em bom e mal, né? O Deus e o demônio, a luz e as trevas. Se a gente olhar, na verdade, o universo com todos os seres como seres em desenvolvimento, né? Porque todos são em desenvolvimento, mesmo aqueles que estão com menor nível de consciência, eles precisam do processo evolutivo deles. E tem uma hora que eles vão perceber que algo precisa ser modificado. Né? Então, isso acontece com todos. Né? É um processo evolutivo, todos têm em níveis diferentes. Então, os Anunnaki, eles têm um lado tecnológico muito avançado, um nível consciencial bem mais baixo, que é diferente de grupos de seres dimensionais, né, que já não precisam nem de um corpo físico, tem um lado consciencial, vibratório muito desenvolvido e não precisam dessas tecnologias. As escolhas estão sendo feitas, tem muita coisa acontecendo aqui embaixo nesse momento. Com esse advento da descoberta que vai ter em pouco tempo de Ratanabá lá na Amazônia, esses artefatos, tudo que mexe com vibração, gente, você mexe com vibração, você afeta a frequência cerebral das pessoas. Vocês vão observar, se vocês veem imagens dos Anunnaki, vocês vão ver que tem muitas que parece que eles estão segurando uma bolsinha com um reloginho e parecendo com uma pinha na mão, assim. Parece que eles estão com uma pinha apontando, assim, para as pessoas. Aquilo ali é um artefato de ressonância de frequência sonora. Através da frequência sonora ou da frequência de luz ou qualquer coisa que você emita no ser humano, você consegue limitar a vibração da glândula pineal dele. E ao deixar a frequência cerebral do ser humano com uma frequência cerebral mais baixa, ele se torna mais submisso. Por isso as televisões emitem certas frequências, existem essas antenas de celular que quem é mais sensível passa mal quando mora embaixo, porque tudo isso é feito para limitar a frequência vibratória do ser humano, porque fica mais fácil você controlar a frequência. Quando ele vai elevando a sua frequência cerebral, além dele começar a desenvolver faculdades extrasensoriais, o que é extrasensorial? Né? Que a gente fala paranormal, parece um negócio de fantasma, de filme de terror. Extrasensorial nada mais é, como o próprio nome diz, além dos 5 sentidos. Significa, é uma coisa simples, que você começa a perceber a sua realidade além do que os seus 5 sentidos percebem. Então você tem mais ferramentas de percepção de um campo vibratório, de uma energia, se aquilo é denso, se aquilo é leve, se é pesado, né, se aquilo te faz mal, se não faz. Então, a partir desse momento, se você também descobre como modular, através de artefatos, a frequência cerebral para cima, você começa a libertar a população desse processo de submissão. O que já aconteceu em outros processos ao longo da história. Cito 2. Primeiro, Inquisição. Por que mataram as bruxas? Né? Por que queimaram todo mundo? Porque eram dimensionais, que traziam a informação de que você poderia desenvolver as suas habilidades.
e enxergar as coisas de uma outra maneira. E se aquele grupo pequeno começa a se expandir, despertar, e todo mundo percebe que você pode viver a sociedade de uma outra maneira, aquilo se torna um perigo para aqueles que controlam a sociedade. Então você elimina aquele povo. Por que eles queimavam? Porque eles sabiam que existia a reencarnação, eles tinham medo daquele mesmo pessoal voltar. Mas eles tinham a crença que se eles botassem fogo em você, eles destruiriam até a sua alma. Então que aquela pessoa não voltaria. Essa era a crença da época, né? Segundo momento, anos 60, Estados Unidos. De repente, uma quantidade absurda de dimensionais conscientes, né, na condição humana, entra para a parte artística, mundo da música, aquela eclosão da música que desperta, que traz uma consciência, né, principalmente Estados Unidos, ali, Inglaterra, nos 60, falando de uma nova sociedade, olhar o mundo de outra maneira e tudo aquilo. A juventude entra naquela frequência e todo mundo despertando, vamos fazer diferente, fazer diferente, fazer diferente, representa um perigo para o sistema. O que foi feito? As pessoas que tinham domínio financeiro jogaram droga na sociedade inteira. Se você conversa com quem trabalhava com aqueles músicos, eles falam que eles já tinham aquele nível de consciência antes de usarem drogas. Assim, não foi aquilo que deixou eles, né, com uma visão além da sociedade. E que eles eram bem centrados. E na hora que injetou droga naquela juventude inteira, desviou todo mundo. Então ali você matou mais uma leva de dimensionais em outro processo. Então assim, o grupo de dimensionais tem esse movimento de trabalhar, de despertar. A gente tem isso dentro da gente. Aquela vontade, não, gente, eu quero de alguma maneira mostrar pro mundo que a vida não é só trabalhar e morrer. Eu quero de alguma maneira ver que existe algo além. Eu sinto no meu coração, todo mundo que tá aqui, todo mundo sente, vocês todos que estão assistindo aí, vocês todos que estão sentados, todo mundo sente que existe algo além. A gente pode até não falar assim, eu sei o que é, mas se a gente está aqui querendo uma informação diferente, é porque a gente quer fazer diferente. Se a gente quer fazer diferente, é porque a gente sente que não é só isso, que existe algo além. Então existe aquela programação no nosso subconsciente, dos dimensionais. Mas existe, por outro lado, a programação do hackeamento dos Anunnaki. Hackeamento dos Anunnaki é quando esses deuses lá atrás chegaram para a humanidade que eles criaram e falaram assim, vocês vão jurar lealdade a nós e submissão. Esse momento, quando você jura sua lealdade e submissão àquele que te manipula, te controla, o opressor ali, isso é genético, gente. Existe quem entende aí de constelação familiar. Você nasce numa família e você vê que aquilo que representa a vibração, o campo morfogenético da sua família, você está propenso a seguir aquele mesmo programa. Então a humanidade veio seguindo esse mesmo programa desse hackeamento, de submissão, né, de precisar de um guru, de precisar de servir a um Deus, de não acreditar no seu próprio potencial. Porque o dimensional é o quê? Olhar para ele e falar assim, peraí, eu tenho uma centelha divina dentro de mim. Eu posso me conectar com essa fonte. Eu posso rodar outro programa. Eu não tenho que rodar o DOS ou o Windows, eu posso rodar, sei lá, um Linux, né? Eu posso rodar uma coisa diferente. Esse processo de despertar, quando falam de dois lados ali, essa disputa ela existe dentro da gente. A gente se conecta ao nosso medo, à nossa submissão do sistema, ou a gente acredita que a gente pode fazer diferente?